desconfortável da história da humanidade. Mas, paradoxalmente, irmão, nós vivemos também a geração mais frágil, sabe? Porque nós criamos uma cultura que celebra a vitimização, que recompensa a fraqueza, ao menor sinal de desconforto, sabe? Uma crítica no ambiente de trabalho, uma mensagem não respondida, um plano que não saiu como se esperava, uma ofensa corriqueira, a gente desmorona. E a gente trata, sabe, pequenos inconvenientes no dia a dia como se fossem tragédias insuportáveis. E a gente desenvolve uma bolha, sabe, da teologia de plástico. E a gente ora diariamente pedindo a Deus que retire todas as pedras do caminho, que silencie todos os nossos críticos, sabe? Que nos garanta uma vitória e uma vida livre de qualquer atrito, de qualquer problema. Nós igualamos o amor de Deus a uma vida fácil. Mas quando nós abrimos as Escrituras, irmãos, e nós vemos como Deus realmente forja os seus maiores servos, nós encontramos um contraste, sabe, aterrorizante em relação a isso. Deus não patrocina a nossa fragilidade. Ele confronta. Ele sabe perfeitamente que uma fé que não consegue suportar uma brisa leve será completamente aniquilada quando o furacão chegar. Para entender esse choque, sabe, de realidade, a gente precisa olhar, por exemplo, para o profeta Jeremias. Ele era um homem chamado para um ministério brutal, irmão. Ele estava encarregado de pregar arrependimento para uma nação que era teimosa, uma nação de coração duro. E em determinado momento, Jeremias ele atinge o seu limite emocional e ele descobre que as pessoas da sua própria cidade, sabe, os seus vizinhos lá de Anatote, estavam conspirando para matar ele. E ele, desesperado, cansado, frustrado de tudo que estava acontecendo, ele vai até Deus e faz o que nós fazemos o tempo todo. Ele reclama. Ele apresenta a sua dor, o seu estresse e a sua exaustão, esperando que Deus diga assim: ah, meu pobre servo, você já sofreu demais. Vou te dar umas férias, eu vou destruir os seus inimigos agora mesmo e eu vou facilitar a sua vida. Nós esperamos muitas vezes, irmãos, que Deus ele seja esse terapeuta, sabe, complacente. No entanto, a resposta que veio do céu devolve, assim, não é um abraço, sabe, quente da parte de Deus, mas é um desafio militar que deveria nos fazer tremer. Deus responde, irmão, cortando a vitimização pela raiz, sabe? Porque no capítulo 12, versículo de número 5 de Jeremias, o texto vai dizer assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Leia isso devagar, irmão. Sinta o peso dessa perspectiva divina esmagando, sabe, o nosso orgulho. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, o que é que você está enfrentando agora é apenas o aquecimento. Você está correndo contra pedestres. Se essa corridinha já te deixou sem fôlego, cansado, o que você vai fazer quando eu soltar a cavalaria? Você está no seco, numa terra de paz, e já está apavorado. Imagina o que é que você vai fazer quando o Rio Jordão começar a transbordar e a água bater no pescoço. Deus ele não diminui, sabe, a dor do profeta, irmão, mas na verdade ele começa calibrando, sabe, qual é a visão do profeta. Deus está chamando, sabe, assim, o que ele está vivendo de treinamento básico. O que Jeremias via como se fosse um limite da sua resistência, Deus estava vendo exatamente como um degrau, sabe, um degrau mais baixo da escala que ele ainda precisava subir. Irmão, entenda uma coisa, eu sei que aqui existe um confronto doloroso, sabe, mas é a verdade que nos liberta. E eu sei que é doloroso para o nosso ego moderno, sabe? Porque nós queremos que Deus ele resolva o nosso presente, mas Deus ele está focado em nos forjar para o nosso futuro. Aquela pessoa difícil, sabe, no seu trabalho, aquele período de escassez financeira, aquela crise no relacionamento que parece insuportável, você acha que isso realmente é o fim da linha, irmão? Mas Deus ele está dizendo assim: olha, esses são homens a pé. Se você desistir agora, se você jogar a toalha agora, porque alguém não te tratou com o carinho que você achava que merecia, você se desqualifica para o propósito maior. Nós passamos, irmãos, a vida pedindo a Deus, sabe, por um fardo mais leve, quando na verdade Ele está usando o fardo para nos dar ombros mais fortes. A provação, irmão, que você está passando hoje não é para te destruir, é o ginásio de Deus, é o treinamento de Deus. O sofrimento atual não é castigo, sabe, pela sua fraqueza, mas é um treinamento de resistência para a sua força. Ele está te preparando, sabe, preparando os teus pulmões para a enchente que vai vir. O perigo, irmão, de fugir, sabe, do desconforto é que a zona de conforto ela é um cemitério do propósito.
Se Deus ele respondesse a todas as nossas orações por alívio imediato, irmão, ele estaria nos condenando, sabe, a uma mediocridade eterna. Um cristão que nunca foi testado na terra de paz será um covarde quando a enchente do Jordão vier. Quando nós fugimos, irmãos, do processo, quando nós cortamos, sabe, laços na primeira briga, quando nós mudamos de igreja na primeira correção, quando nós abandonamos um barco no primeiro vento contrário, nós abortamos o nosso próprio amadurecimento, irmão. E aí a gente permanece como bebês espirituais, tomando leite, chorando por atenção, enquanto o mundo está lá fora precisando de generais, de homens e mulheres inabaláveis que saibam nadar contra a correnteza. A nossa busca desesperada por facilidade, irmão, é uma sabotagem, sabe, do nosso chamado. Os cavalos estão chegando, a enchente está a caminho, a história não está ficando mais amena, as batalhas espirituais estão ficando mais intensas e Deus precisa de crentes de aço e não cristãos de porcelana, irmão. Eu sei que é duro ouvir isso, mas existe uma transformação que acontece quando você muda o tom da sua oração, sabe? Em vez de orar chorando, dizendo, Senhor, tira esse problema da minha frente, afaste essas pessoas da minha vida, você começa a orar com a autoridade de um soldado. Senhor, foge o meu caráter através dessa dificuldade, aumenta o meu fôlego, me faz transpor essas muralhas, me dá pernas de aço se for preciso, me ensina a correr, Senhor. O arrependimento profundo aqui, irmão, é justamente pedir perdão muitas vezes pela nossa moleza espiritual, saber rejeitar o espírito de autopiedade que às vezes toma conta de nós e nos convence que nós somos vítimas indefesas. É entender que a graça de Deus não é um travesseiro macio, sabe, para nos fazer dormir, mas é uma armadura de guerra para nos manter de pé. Quando você abraça a dificuldade atual como se fosse um treinamento projetado pelo próprio céu, irmão, o seu sofrimento ganha um significado eterno. A dor, ela deixa de ser um mero castigo e ela passa a ser o seu maior professor da parte de Deus. Quando você finalmente aceita esse desafio, o desafio de Jeremias 12:5, irmão, você descobre uma força interior que você não sabia que possuía. Que o próprio poder, sabe, do Espírito Santo está operando diretamente na sua fraqueza. Você percebe que você foi desenhado por Deus para coisas infinitamente maiores do que resolver cunhas diárias, do que proteger os seus sentimentos. Você foi feito para a grandeza do reino. A terra de paz e os homens de pé são apenas o seu campo de provas, irmão. Pare de reclamar do aquecimento. Levante a sua cabeça, limpe as lágrimas da vitimização, ajuste a respiração e comece a correr com propósito. O Senhor dos Exércitos está te preparando. Quando os cavalos vierem e eles virão, você não será atropelado. Você vai correr ao lado deles. E quando o Jordão transbordar, você não vai se afogar. Você vai atravessar pisando firme. Louvado seja o nome de Jesus. Que você receba esta palavra. Que o Espírito Santo aplique em teu coração cada uma destas palavras. Aqui, se você não nos segue, nos siga. Para receber mais vídeos como esse, se inscreva neste canal, comente, compartilhe. Para alguém que precisa ouvir hoje, eu já te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.